Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar 3 formas de automatizar gráficos no Excel, ou seja, 3 formas de transformar gráficos simples em ferramentas que realmente impressionam. Então se você curtiu, fica aí que eu vou te ensinar isso rapidinho. E para te ensinar isso eu vou utilizar essa planilha aqui, que está disponível para você baixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então o que eu sugiro? Você já clica agora, já baixa essa planilha, já deixa ela prontinha aí, e assim que terminar a aula, você pratica. Você faz no seu computador a mesma coisa que eu fizer aqui na aula, para você já ter uma vivência, uma prática, não ficar só na teoria, beleza? Meu objetivo aqui é simples, eu quero te ensinar 3 formas de deixar os seus gráficos automáticos. Bom, vamos lá. Para criar um gráfico, eu vou selecionar as informações que eu quero representar no gráfico, tá vendo? Então tem o nome e vendas, vou fazer um gráfico apenas com o nome das pessoas e o quanto que cada um vendeu. Vou na guia inserir e eu vou selecionar o gráfico. Eu tenho diversos tipos de gráfico, olha só, isso daqui tudo, ó. Cada um desses desenhos é um tipo de gráfico que eu posso escolher. Qual o gráfico que eu escolho? Olha, hoje eu vou utilizar gráfico de coluna, que é um dos gráficos mais utilizados, né? Mais comuns de você ver no mercado de trabalho. Mas se você não souber qual gráfico você tem que utilizar na situação que você está enfrentando aí, na planilha que você viu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também a sugestão de 2 vídeos. Nesses vídeos eu te mostro todos os gráficos de Excel, todos mesmo, e eu te digo quando utilizar cada um, beleza? Então hoje, nesse momento aqui, eu não quero perder muito tempo escolhendo um gráfico ou outro, não, vou só utilizar gráfico de coluna e deixo depois para você assistir esses vídeos aí para você ver todos os gráficos de Excel, tá bom? Vamos lá, criei meu gráfico, você viu que não tem muito mistério, é só você selecionar as informações que você quer representar em um gráfico e inserir o gráfico, tá? Então aqui eu selecionei nomes e valores, então eu tenho aqui todos os nomes dos vendedores e o quanto que cada vendedor vendeu. Legal! Agora, não sei se você já passou por isso, eu vou inserir uma nova informação aqui, ó. CA, vou botar um novo funcionário da Bahia, o nome dele vai ser Fred e o valor de vendas vai ser 5 mil, tá? 50 mil, na verdade, ó. 5 mil. Pronto. Foi. 5 mil. Reparou uma coisa? Eu tinha inserido o gráfico até o Alexander Eduardo e é o que está aparecendo aqui, ó. Até Alexander Eduardo. O Fred não apareceu. Por que isso acontece? Porque eu só inseri o gráfico até essa linha aqui, ó. Essa linha nova do Fred, ela não está dentro do gráfico. É só você clicar no gráfico que você vê, ó. Ele já circula as informações que estão representadas no gráfico, né, ó. Repara que o Fred não está aparecendo. O que eu faço para evitar isso? Ó, eu vou apagar essa última linha que eu coloquei, vou apagar o gráfico e antes de criar o gráfico, eu vou selecionar isso daqui tudo e vou formatar como tabela. Vou na guia inserir, tabela e vou dar um OK. Agora, isso daqui é uma tabela, tá? Se eu criar um gráfico a partir disso daqui, formatado como tabela, vocês vão ver que já tem uma diferença. Olha lá, ó, seria coluna, tá? A princípio, o gráfico é igualzinho que a gente tinha criado, mas olha só a diferença, ó. Eu vou colocar uma nova informação agora, tá? Tá indo até o Alexander Eduardo, beleza. Vou botar um novo funcionário, né? Divisão CA, estado vai ser Bahia também, Bahia, e o nome é Fred, valor 5 mil reais. Olha só, Fred, 5 mil reais já apareceu no gráfico. Interessante, né? Então, você não precisa ficar o tempo todo alterando, né, até onde o seu gráfico vai. Não, ele já cresce sozinho. Ó. Vou botar o Marcos aqui também. Ó. Marcos vendeu 10 mil reais. Olha lá, ó. Já apareceu o Marcos com 10 mil reais no meu gráfico. Eu tenho isso de uma forma bem mais automática, tá? Quer deixar esse gráfico melhor ainda mais automático? Faz o seguinte, já que você formatou isso daqui como tabela, vai lá na guia Design da tabela e clica em Inserir segmentação de dados, tá? Em Inserir segmentação de dados, eu vou botar uma segmentação para, não sei, para o estado, tá? Dei um OK. Agora, olha que interessante. A gente tem aqui uma segmentação de dados do lado do gráfico. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou botar esse gráfico aqui embaixo da tabela, tá? E a segmentação do lado do gráfico, tá bom? Então, olha só o que acontece. A segmentação, gente, é tipo um filtro, tá? É um filtro, só que ele é mais rápido e ele é mais bonito também. Quando você clica em um estado aqui, ele atualiza a tabela, filtrando apenas o estado que você selecionou. Então, ó, cliquei em Goiás, está aparecendo apenas as pessoas de Goiás.
Se eu clicar em Maranhão, aparece apenas Maranhão. Bahia, aparece apenas Paraíba, aparece apenas Paraíba. E assim por diante. Se eu atualizo a tabela, consequentemente eu atualizo o gráfico. Então olha só, ignora a tabela, ó. Não olha para a tabela, olha só para o gráfico. Olha lá, ó. Cliquei em Acre, tem uma pessoa, Alagoas outra, Amapá mais uma. Tá vendo? Ó, Bahia já tem duas, Ceará uma. Enfim, eu estou atualizando o gráfico e ele está... eu estou clicando na segmentação e ele está atualizando o gráfico na mesma hora, tá? Isso é uma forma que a gente tem de deixar o gráfico, né, a nossa ferramenta, mais interessante, tá? Então você pode formatar ela, né, a base, os dados que você tem como tabela e depois inserir uma segmentação de dados, tá bom? Essa é a ideia aqui. Também tem uma outra forma de você fazer isso, que é não utilizando tabela, mas sim tabela dinâmica, tá? Olha só, tabela é uma ferramenta, tabela dinâmica é outra. Clica aqui, ó, na sua base, vai em inserir tabela dinâmica, dá um OK. Vou deixar marcada essa opção de nova planilha. Significa que ele vai criar uma nova planilha só com a minha tabela dinâmica. Legal. Agora eu vou criar aquele mesmo gráfico que a gente tinha criado. Peguei nome e vou colocar em linhas. Peguei vendas e vou colocar em valores. O legal da tabela dinâmica é justamente esse. Você montou rapidinho aqui a tabela do jeito que você queria. Os vendedores em linha, ó, cada linha tem o vendedor e o quanto que ele vendeu em valores. A partir da tabela dinâmica eu posso criar um gráfico. Vou na guia inserir, seleciono o gráfico que eu quero, colunas 2D. E tá lá. E aqui na tabela dinâmica eu também posso fazer uma segmentação de dados. Ó. Vem em análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Vou botar uma segmentação por estado de novo, tá? E olha só, a gente tem a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Posso selecionar aqui o estado que eu quiser e olha só, atualiza a minha tabela dinâmica e atualiza o meu gráfico também. Então se você olhar só para o gráfico, ó, não vou nem olhar para a tabela dinâmica em si, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esquece que a tabela dinâmica está ali do lado, ó. Olha só para o gráfico e para a segmentação, tá? Ele está clicando aqui em alguma coisa da segmentação e isso está atualizando o meu gráfico, beleza? Qual que é a vantagem de você utilizar a tabela dinâmica? É que, diferente da tabela, né, a gente tem liberdade de criar mais análises aqui. Então, por exemplo, agora eu estou olhando aqui quanto que eu vendi para cada vendedor. Ó. Então aparece aqui embaixo o nome de cada vendedor e o quanto que ele vendeu. Legal. Agora, se eu quiser ver o quanto que eu vendi por estado, eu consigo? Consigo. Ó, é só você clicar na tabela dinâmica, tá? Eu não quero, ao invés de ser o quanto que eu vendi por vendedor, o quanto que eu vendi por estado, né? Então, olha o que eu vou fazer. Aonde está o nome do vendedor, eu vou tirar e vou colocar o estado. Legal. Agora eu já tenho um gráfico que tem o quanto que eu vendi por estado. E aí você pode ir filtrando apenas por estado também. Agora eu não quero fazer isso por estado, eu quero fazer por outro campo. Pelo campo divisão. Não tem problema. Tira o estado da tabela e coloca divisão em linhas. Olha só. Agora a gente já tem, ó, um gráfico com todas as divisões, tá? Todas as divisões e o quanto que eu vendi por divisão. E aí, se eu quiser filtrar, vendo só as vendas de Tocantins, só as vendas de Roraima, só as vendas da Bahia, eu também consigo fazer isso, tá? Então a tabela dinâmica, ela tem essa vantagem de ser mais flexível, você consegue fazer mais análises. E a desvantagem para a tabela é que você tem que criar uma outra planilha, uma outra ferramenta, né? Você tem que dar um passo a mais. Enquanto que o que a gente fez aqui, ó, foi tudo na mesma base que a gente estava trabalhando. A gente criou a tabela aqui, na mesma base, colocou a segmentação em cima dessa base e o gráfico em cima dessa base, entendeu? É tudo ali em casa, digamos assim. A terceira forma que eu tenho de fazer isso é utilizando a função filtro. Olha que interessante. Eu tenho aqui a minha base, tá? Aquela mesma base que a gente tinha. E eu vou digitar aqui o estado que eu quero. Posso digitar Bahia, Goiás, Espírito Santo e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função filtro. Filtro, tá? Essa função ela me pede uma matriz, ou seja, a base que a gente tem. E no campo incluir, ela está perguntando o que a gente quer incluir, qual filtro a gente quer aplicar. Eu quero que selecione todos os estados, desde que ele seja igual ao que eu digitei nessa célula. Então olha como é que ficou a minha fórmula. Estou pegando aquela base inteira, estou comparando os valores da coluna B, que tem todos os estados, com a célula F2, que é a célula que tem o estado que eu quero, que é a Bahia. Quando eu dou Enter, olha só, ele está trazendo nessa base apenas as informações da Bahia. Olha lá, ó. Vou trazer outro estado, Goiás, trouxe apenas Goiás. Vou trazer Amapá, olha lá, ó. Amapá,
apenas amapar. O que eu faço agora? Ó, eu crio um gráfico a partir disso daqui, a partir desse intervalo de células. Olha que interessante. Agora, eu posso não apenas fazer o gráfico automático, né? Mas eu posso fazer ele automático digitando a informação que eu quero. É interessante, né? Esse método aqui ele se diferencia dos outros porque nos outros a gente estava clicando na segmentação. Aqui a gente tem a opção de fazer, né? De digitar esses valores na célula, ou você pode encontrar esse valor através de uma fórmula. Enfim, você tem mais possibilidades. Qual é a desvantagem de utilizar a função filtro? Ela só está disponível na versão 365 do Excel, que é a versão mais recente. Beleza? Mas me diz uma coisa, você gostou desse tipo de aula? Desse tipo de aula que ele está mais focado em aplicação prática, né? Se você gostou desse tipo de aula, que eu automatizei alguns gráficos, coloca aqui nos comentários um manda mais, porque se eu ver que vocês estão comentando manda mais aqui embaixo, eu vou continuar produzindo conteúdos com essa pegada para você. Bem prático e para automatizar as atividades do dia a dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima.